que é ceticismo? Na linguagem popular do Brasil, a gente diz que alguém é cético em relação a alguma coisa quando essa pessoa não acredita nessa coisa. Então, alguém pode ser cético em relação a Deus, alguém pode ser cético em relação aos políticos, etc. Mas, em filosofia, ser cético significa uma outra coisa. A palavra ceticismo em filosofia tem um sentido diferente desse que ela tem na nossa linguagem popular do dia a dia. Em filosofia, o cético é aquele que não afirma nem nega. Ele não vai afirmar que tal coisa existe ou que ele acredita em tal coisa, nem vai afirmar que tal coisa não existe ou que ele não acredita em tal coisa. Ele não vai afirmar que tem confiança em tal coisa ou afirmar que não tem confiança em tal coisa. O cético, quanto mais radical ele for, mais longe ele vai nisso. O cético em filosofia é aquele que diz não sei, vamos ver. E continua investigando, continua sempre investigando sem nunca chegar numa resposta. Então ele nunca chega a afirmar que uma coisa é verdade, porque ele nunca chega numa resposta, mas ele também nunca chega a afirmar que essa coisa é falsa ou é mentira, porque ele também não chega numa resposta, né? A palavra ceticismo vem do grego spec, que foi virando skep, né? Da onde surgiu a palavra escepticismo. A palavra spec deu origem também à palavra inspecionar. E lá de longe isso foi se transformando também em investigar. Quer dizer, esse inspeccionar, investigar, esse né, vem de spec, né, que é essa palavra grega para investigar, investigação, né? Então a gente pode dizer que o cético é o investigacionista, aquele que não para nunca de investigar, a não ser que seja provisoriamente para dar, digamos assim, uma descansada. Ele para dar uma descansada quando ele chega num impasse, numa situação da qual ele não consegue avançar, né? Nem numa direção nem em outra. Então, por exemplo, quando os argumentos são muito bons numa direção, mas são igualmente bons na direção contrária, ele suspende o seu julgamento, ele para de investigar. Mas ele não parou de investigar por chegar numa resposta. Ele parou de investigar provisoriamente até que surja algum argumento em uma direção ou algum argumento em outra. Sempre que surgir um argumento numa direção, um bom argumento numa direção, ele vai tentar levantar um bom argumento na direção contrária. Então o cético é sempre do contra, ele está sempre em processo de investigação, num processo de investigação que não para, tá certo? Pelo menos não para nunca de uma resposta definitiva. Esse é o cético em filosofia.